Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, assim, todo mundo acha que conhece, mas que gera debate sem fim. O que, afinal, é a verdadeira religião? Exatamente. A gente logo pensa em igreja, em rituais, dogmas, mas e se a definição original for algo completamente diferente? Pois é uma palavra que usamos o tempo todo, mas raramente paramos para dissecar o que ela realmente significa na sua origem. E é essa a proposta da nossa fonte de hoje, um documento chamado Estudo Bíblico Triunfante 4. O autor não está interessado em comparar, cristianismo com budismo ou islamismo. A missão dele é bem mais específica. Bem mais. É pegar a palavra religião, que hoje é quase um palavrão para muita gente, e tentar resgatar o que ele argumenta ser o significado original dela dentro do próprio texto bíblico. Uhum. Então, a nossa análise hoje é sobre essa jornada. Como se sai da definição de dicionário e se chega a uma conclusão, olha, bem radical. E é importante frisar isso. A gente está analisando o argumento apresentado neste documento, seguindo a lógica interna dele. A grande questão que vamos acompanhar é como ele usa as próprias escrituras para construir uma definição de religião que desafia a noção popular. É quase uma investigação, né? Uma investigação etimológica e teológica, tudo ao mesmo tempo. Perfeito. E essa investigação começa, claro, pelo começo. A palavra. O estudo primeiro joga na mesa a definição que todo mundo conhece. A do dicionário. Exato. Culto a uma divindade, com ritos, preces, mandamentos. Aquele pacote completo que a gente já associa com a palavra. É o nosso ponto de partida comum. É o que a sociedade entende por religião. Uma caixa institucional onde você se encaixa com um conjunto de regras a seguir. Só que aí o autor, ele meio que puxa o tapete. Ele diz, ok, essa é a definição de hoje. Mas vamos ver de onde essa palavra veio? E é aqui que a coisa começa a ficar muito mais interessante. Ele mergulha nas línguas originais da Bíblia. E a primeira surpresa é que não existe uma única palavra no hebraico antigo que seja uma tradução, assim, perfeita de religião como a gente entende. A que mais se aproxima, segundo o estudo, vem do verbo iabad. Iabad. O que significa? Significa servir ou trabalhar. Religião, nesse sentido, não é uma filiação, é um trabalho, um serviço. Peraí, isso já muda tudo. Sai de uma ideia de identidade de eu sou religioso para uma ideia de ação, de eu sirvo. Totalmente. É como a diferença entre ter uma carteirinha de sócio de um clube e, de fato, trabalhar na manutenção desse clube todos os dias. É exatamente essa a analogia. E fica ainda mais complexo quando o estudo vai para o grego do Novo Testamento. Lá, a palavra usada é threskeia. Threskeia. Isso. E essa palavra tem mais a ver com os rituais, a adoração, a disciplina religiosa. É um pouco mais próxima da nossa ideia de hoje, mas ainda com um foco muito forte na prática devocional. Então tem uma tensão aí. No Antigo Testamento, a raiz é trabalho, serviço. Uhum. No Novo, é adoração, disciplina. Como é que o autor junta essas duas coisas? É aí que ele propõe a sua própria definição, que vai ser a tese central de todo o estudo. Ele sintetiza essas ideias e diz: religião são as doutrinas, os ensinamentos colocadas em prática Ok. de uma forma que leva a pessoa a conhecer o seu Criador e a viver em comunhão com ele. Ou seja, ele está dizendo que não é uma coisa ou outra. Não é só trabalho social e não é só ritual de adoração. Exato. É a combinação da crença, a doutrina, com a ação, a prática. E o objetivo final disso tudo não é cumprir uma regra, mas gerar uma conexão, uma comunhão. Precisamente. A definição dele une o pilar intelectual, o saber, com o pilar prático, o fazer, para alcançar o pilar relacional, o ser ou estar com. Uma definição bem mais dinâmica, né? Muito mais. E agora, com essa ferramenta em mãos, ele vai testá-la contra o próprio texto bíblico. Certo. Se essa definição é válida, ela tem que aparecer nas Escrituras. E o autor aponta algo curioso. A palavra religião, a threskeia, aparece pouquíssimas vezes no Novo Testamento. É verdade. Mas, segundo ele, tem um versículo na carta de Tiago que é a chave de tudo. Ah, sim.
É um versículo que, mesmo quem não é muito familiarizado com a Bíblia, talvez já tenha ouvido por ser muito direto e prático. Sim, é zero abstrato. A citação é: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Uhum. E o que eu acho chocante nessa passagem é o que ela não diz. Não fala de ir ao templo, não fala de dízimo, não fala de qual doutrina sobre a Trindade está certa. Exato. É uma definição quase desconcertantemente simples e prática. E o estudo divide essa declaração em 2 mandamentos essenciais, 2 faces da mesma moeda. E quais são? A primeira é o que você faz para fora, visitar os órfãos e as viúvas. Isso representa o amor ao próximo em ação, o cuidado com os mais vulneráveis. É o serviço, o trabalho? É o serviço, o trabalho da raiz hebraica que a gente viu antes. A parte social, a ação no mundo. Mas só isso não basta, certo? Muita gente que não se considera religiosa faz trabalho filantrópico, o que tornaria isso religião. É aí que entra a segunda parte da frase. E guardar-se da corrupção do mundo. Ah, ok. Essa é a dimensão interna, pessoal, ética. O estudo interpreta isso como um chamado à santificação, a manter uma integridade moral, um caráter distinto dos valores do mundo. Entendi. Portanto, não é só fazer o bem, é também ser alguém que busca essa pureza ética. Então, na visão do autor, a religião verdadeira, segundo Tiago, é essa combinação inseparável de compaixão ativa e integridade pessoal. Isso. Não é uma identidade que você assume, mas um comportamento que você demonstra. Isso é muito diferente de eu sou da denominação X ou eu vou à igreja Y. Completamente. O argumento que o autor constrói é que para os primeiros escritores cristãos, a religião era evidenciada pela conduta, não pela filiação. Faz sentido. A sua religiosidade era medida pela forma como você tratava os necessitados e pela sua retidão moral. Mas, claro, o estudo argumenta que isso é só a manifestação exterior. Certo. Ainda falta entender qual é o motor por trás dessas ações. Exatamente. Porque senão, como eu disse, poderia ser só humanismo ou uma filosofia de vida. O autor precisa conectar essa prática a Deus. E é aí que ele traz as palavras atribuídas a Jesus, para dar mais profundidade a essa definição. Ele começa com a ideia de conhecer. A parte do conhecer o Criador, né? Isso, da definição dele. Como se define esse conhecimento? E ele usa uma passagem muito forte do Evangelho de João. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Uhum. O que me impressiona aqui é que a vida eterna não é um prêmio que você ganha depois de conhecer a Deus. A frase diz que a vida eterna é esse conhecimento. Essa é uma distinção teológica crucial que o documento ressalta. Não se trata de um conhecimento intelectual, tipo saber a capital da Austrália. Certo. O texto sugere um conhecimento relacional, íntimo. É a diferença entre saber sobre uma celebridade, lendo a biografia dela, e de fato conhecer essa pessoa, ser amigo dela. É uma ótima analogia. Saber a data de nascimento, os gostos, os feitos, isso é informação. Conhecer a pessoa é ter uma relação. E o argumento do estudo é que a vida eterna, nesse contexto, não é sobre a duração do tempo, mas sobre a qualidade da existência. Uma qualidade definida por essa relação. Exato, uma qualidade definida por essa relação íntima com o divino. Não é algo que começa depois da morte, é uma dimensão da vida que começa no momento em que essa relação se estabelece. Ok, então o primeiro pilar que sustenta a prática da religião, cuidar dos outros e ser íntegro, é esse conhecimento relacional. Sim. Mas e a parte do serviço? Onde entra o trabalho que a gente viu lá no começo? Então, o estudo argumenta que Jesus define esse trabalho de Deus de 2 maneiras que se complementam. A primeira é o fundamento interno. O que seria isso? Ele cita outra passagem de João, onde perguntam a Jesus: "Que faremos para executarmos as obras de Deus?" E a resposta é: "A obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou." Ou seja,
Antes de qualquer ação externa, de qualquer fazer, a obra fundamental é interna. A fé, a crença, é o ponto de partida. Exato. Na lógica do autor, sem essa crença interna, qualquer ação externa, por mais nobre que seja, perde o seu significado teológico. Entendi. Pode ser uma boa ação, mas não é a obra de Deus no sentido que o texto propõe. É o motor que precisa estar ligado para que o carro ande. E qual seria a segunda parte, a ação externa, que esse motor impulsiona? É a famosa grande comissão, citada no Evangelho de Marcos. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ah, claro. Então, o ciclo se completa. A obra de Deus começa com a fé interna e se manifesta na proclamação externa. Você acredita e, por acreditar, você fala. É um serviço que nasce dessa convicção. O que eu acho fascinante na forma como o autor costura tudo isso é que nada parece aleatório. Não mesmo. Ele começou com a etimologia de servir e adorar, passou pela definição prática de Tiago sobre cuidar dos vulneráveis e ser puro, e agora fundamenta tudo isso no conhecimento íntimo de Deus e no serviço que nasce da fé. Cada peça se encaixa. Sim, é uma argumentação muito bem amarrada. Ele construiu a fundação, ergueu as paredes e agora está prestes a colocar o telhado. E o telhado é a conclusão, né? E a parte mais provocadora do estudo. Certo, então, vamos recapitular. A verdadeira religião, por essa linha, exige um conhecimento íntimo de Deus, se manifesta em serviço prático, cuidar dos vulneráveis, proclamar a fé, e numa vida de integridade moral. Exato. Depois de toda essa construção, a gente espera que ele diga, portanto, a verdadeira religião é a Igreja X, ou é seguir este conjunto de doutrinas. Mas não é nada disso, né? Não, de forma alguma. Ele dá um passo além, que é o clímax de todo o argumento. Ele junta todas essas qualidades, conhecimento, serviço, pureza, amor, e pergunta: quem personifica tudo isso de forma perfeita? E a resposta? A conclusão dele é direta. A verdadeira religião não é um sistema sobre Jesus. A verdadeira religião é a própria pessoa de Jesus Cristo. Uau! Isso sim é uma virada. Não é um ismo, não é uma instituição, não é um livro de regras. Não. É uma pessoa. Sinceramente, eu não esperava por essa conclusão. Ele redefine a palavra inteira para que ela aponte não para uma coisa, mas para um alguém. E essa é a tese central do documento. Ele tira a religião do campo das abstrações e a personifica. Na visão do autor, Jesus não veio para fundar a religião verdadeira. Ele veio para ser a religião verdadeira. Entendi. E é essa conclusão que arma o palco para a crítica final dele, que é um golpe direto numa frase muito comum em certos círculos religiosos. Ah, sim. A famosa frase: nós não pregamos religião, nós pregamos Cristo. Eu já ouvi isso inúmeras vezes. Muitas. A intenção por trás geralmente é boa. É uma tentativa de se distanciar da hipocrisia e das regras vazias que as pessoas associam com religião organizada. Exato. É uma tentativa de dizer, nós focamos na pessoa, não no sistema. Mas a lógica que o autor construiu vira essa frase de cabeça para baixo. Como assim? Se a conclusão dele é que Jesus é a personificação da religião pura e imaculada, então a frase "não pregamos religião" se torna, na visão dele, uma contradição. Ah, ele está essencialmente dizendo que, ao usar essa frase, esses pregadores estão, sem querer, esvaziando a palavra religião do seu significado mais profundo. Precisamente. Na lógica do estudo, dizer "não prego religião" seria o mesmo que dizer "eu não prego o cuidado com os órfãos, a pureza moral, o conhecimento de Deus". E, no limite, seria como dizer "eu não prego Cristo". É uma provocação e tanto. É uma conclusão altamente retórica, sem dúvida. Ela é feita para chocar e forçar uma reavaliação da linguagem usada dentro desse universo teológico. Entendi. O autor não está tentando condenar as pessoas que usam a frase, mas sim argumentar que, ao abandonar a palavra religião, elas estão entregando uma palavra poderosa ao inimigo, por assim dizer, em vez de resgatá-la e preenchê-la com o que ele defende ser o seu verdadeiro significado. Que jornada! A gente começou com uma definição simples, de dicionário, e terminamos com a ideia de que a religião é, na verdade, uma pessoa. Uhum. Essa análise nos força a olhar para palavras que usamos no piloto automático, como fé e religião, e a questionar o que elas realmente significam.
E o documento apresenta um caso muito bem estruturado, usando versículos específicos para redefinir um termo comum. É, sem dúvida, uma discussão teológica interna feita para um público específico. Mas o processo em si... O processo de desmontar a palavra. Isso! O de desmontar uma palavra, analisar suas origens e reconstruir seu significado é uma ferramenta de pensamento crítico universal e muito poderosa. Mostra como a linguagem que a gente usa não apenas descreve, mas molda ativamente a nossa realidade. E essa análise se concentrou de forma intensa em definir o que é a verdadeira religião, segundo a interpretação desta fonte. Isso me deixa com uma pergunta para refletir. Se este texto define o que é a pessoa de Cristo como a religião, isso abre um campo enorme de debate sobre o como. Como é que o ato de visitar o órfão ou pregar o evangelho se traduz na prática, no mundo complexo de hoje? É uma boa pergunta. Será que as diferentes formas de responder a esse como, as diferentes estratégias, prioridades de métodos, não acabam, na prática, criando novas religiões, mesmo que todas digam que partem da mesma pessoa? É quase como se, ao tentar simplificar a definição, o autor tivesse tornado a sua aplicação infinitamente mais complexa.